E aí, tudo bem? Beleza? Felipe aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão para você que está no início da sua jornada dentro desse universo de automações e inteligência artificial. Provavelmente já descobriu a ferramenta e provavelmente também já ouviu falar sobre esses nós aqui chamado de AI agents, né? Que são agentes prontos que nós temos dentro do N2N e já está utilizando esses projetos, né? Eu quero trazer uma reflexão para você entender se você realmente deve utilizar esse nó AI Agent dentro dos seus projetos e dentro aí da sua vida como um profissional, tá? Então entenda esse vídeo aqui como uma provocação para a gente pensar junto mesmo. Eu vou tentar trazer pontos positivos e pontos negativos de duas abordagens que eu quero apresentar e você vai ter autonomia para decidir o que é melhor para você conforme o seu momento, né, e os seus interesses, tá bom? Então essa aqui que é a ideia desse vídeo. Espero que você goste bastante e se você concordar ou discordar da minha opinião, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai sempre aprendendo junto, beleza? Então vamos lá. Eu quero falar um pouquinho sobre as possibilidades de você construir agentes de IA e eu vou passar por duas abordagens aqui. Dentro do N8N, desde o ano passado principalmente, o N8N viu que existia uma crescente demanda em relação à criação de agentes de IA e ele se posicionou como uma ferramenta especializada nisso, né? Então ele facilitou para nós desenvolvedores criarmos nossos próprios agentes de IA dentro do N, né? Então, o N2N, que é uma ferramenta focada em automação, ele trouxe essa camada e se posicionou dessa forma. Paralelo a isso, muitas outras ferramentas surgiram no mercado com foco 100% ali praticamente na criação de agentes de IA, mas eu não quero falar sobre essas ferramentas hoje, eu quero falar sobre o N8N, que é a ferramenta principal que a gente ensina dentro da comunidade AI Builders. E aí o que eles fizeram, tá? O que a equipe do N2N fez? Eles pegaram o melhor framework que existe no mercado, talvez, não vou dizer se é o melhor, mas é o mais popular, é o maior de todos, que se chama LangChain, e eles trouxeram esse framework para dentro e transformaram todo aquele código em alguns nós e a gente consegue utilizar de maneira muito fácil o LangChain dentro do, né? E se eu estiver falando grego aqui para você e você não souber o que é um framework, fica tranquilo que eu vou tentar explicar de uma forma bem simples mesmo. Quando a gente está desenvolvendo um novo aplicativo, nós vamos precisar implementar uma série de funções para que a gente consiga fazer com que o nosso aplicativo funcione. Mas a gente percebe que muitas dessas funções elas acabam se repetindo de projeto para projeto. Então é uma coisa muito comum dentro desse universo da programação construir frameworks que basicamente é uma grande caixa de ferramentas com várias funções prontas assim, e a gente simplesmente acopla nosso aplicativo, nosso software nesse framework, a gente começa a usá-lo e a gente tem acesso a uma série de funções prontas ali que facilitam o nosso trabalho e agilizam bastante, tá? Essa aqui que é a ideia do framework. E o LangChain, ele é um framework que facilita o trabalho nesse universo de generativa, de LLM, tá? Então, ele se tornou muito popular e é um framework muito conhecido mesmo. Então, resumindo a ópera aqui, o N8N viu essa possibilidade e trouxe para dentro, de uma forma nativa, dentro do código do N8N, esses AI agents que estão por debaixo do pano, utilizando o LangChain, tá bom? Então, esse aqui que é o conceito, né? Então, quando a gente entra aqui dentro do N8N, eu vou até mostrar para você. Aqui eu tenho um projeto que eu já vou explicar. Quando a gente entra aqui em Advanced AI, todos esses conceitos aqui, todos esses nós aqui, eles pertencem, na verdade, aos conceitos do framework LangChain, entendeu? Então, um AI agent, aqui a gente pode ver os tipos de AI agent que a gente possui, né? A gente pode ver os subnodes aqui que eles possuem, como o modelo de linguagem. Aqui a gente tem uma chain, que também é um conceito do LangChain. Aqui tem chain prontas, então a gente pode ver uma série de coisas aqui. Tem outros nodes aqui, né, com text splitter, tools, retriever, memory, que são uma série de conceitos que, de certa forma, participam desse universo de IA generativa, mas a forma como foi implementada aqui, ele utilizou o LangChain por debaixo dos panos. Felipe, como é que a gente sabe disso? A própria equipe do N8N explica, né? Ele fala aqui que a gente trouxe o LangChain para dentro do N8N, explica uma série de conceitos aqui. E aqui já tem bastante coisa útil pra gente, a gente vai entender muita coisa da forma como funciona, mas se você quiser expandir um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais sobre isso, basta entrar aqui dentro do LangChain mesmo, na parte de documentação, e aí você vai passando por todos os conceitos, vendo exatamente como é que o código foi implementado, e aí você consegue conhecer bastante coisa, tá? E aí o que acontece? Isso aqui se tornou muito popular, e a maior parte das pessoas que trabalham hoje com N para construir agentes utiliza essa abordagem aqui, tá?
essa abordagem. Então, basicamente, esse aqui é até um exemplo que eu estou trazendo aqui, que é um exemplo que a gente dá lá no curso, é um projeto chamado Bookkeeper, só que a gente não ensina dessa forma, tá? A forma que a gente ensina é essa daqui, e eu já vou mostrar o porquê. Mas eu quero mostrar para vocês antes o que esse agente é capaz de fazer, né? Basicamente, esse agente aqui, ele é capaz de vender qualquer coisa, essa aqui que é a ideia, tá? Então, o que acontece? Ele tem um AI Agent, e ele é do tipo Tools Agent, ou seja, ele é capaz de chamar tools, que se você não sabe, eu tenho vários vídeos aqui, inclusive tem uma playlist aqui de agente de IA fundamental, que eu vou deixar aqui no card, que você aprende do zero, construir um agente fundamental que vai servir para qualquer coisa, e lá eu falo sobre esse conceito de tools. Mas basicamente o tool é uma forma do nosso agente decidir operar um sistema externo, tá? Então o que ele está fazendo aqui, ó? Ele tem um LLM acoplado, que é o OpenAI, ele tem uma memória, que é uma forma de guardar os dados trocados entre o usuário e o nosso agente, que é basicamente uma forma de guardar o chat, e ele também pode operar duas tools, que é uma delas é criar um usuário dentro do banco de dados, e outra é buscar livros, né? Esse gente aqui, especificamente, ele vende livros, mas ele poderia vender qualquer coisa. Então, quando o usuário pergunta, eu quero comprar tal livro, ele vai no banco de dados, pesquisa se existe aquele livro e devolve o resultado ali para o usuário já com o link para ele efetuar a compra, tá? Então, super simples de fazer, muito fácil mesmo, assim, você vai ver uma série de vídeos no YouTube para você aprender como fazer isso daqui, tá? Por outro lado, qual que é a ideia dentro da AI Builders e por que a gente faz dessa forma aqui, ó, tá vendo? É uma forma bem maior, é muito mais complexo, eu diria assim, vou até colocar entre aspas, né, complexo, mas o porquê que a gente faz isso? Porque dentro da AI Builders nós temos o objetivo de ensinar os nossos alunos a terem autonomia na construção de agentes de IA. Então, o que acontece? Vou até mostrar o roadmap que eu fiz no meu último vídeo, tá? Se você não assistiu, assiste esse vídeo lá, que é um roadmap completo para aprender IA e automações em 2025. Eu falo sobre todos os detalhes aqui. E nessa parte técnica, é muito importante que a gente construa esse agente fundamental que eu chamo aqui, tá? O agente fundamental, ele é muito focado para você entender alguns poucos conceitos desse universo de agentes de IA, mas esses conceitos, uma vez que você domina, você consegue criar basicamente qualquer tipo de agente de IA, qualquer tipo de automação. Essa aqui que é a ideia. E por isso que a gente bate tanto dessa tecla dentro da AI Builders. Então, dentro da AI Builders, o que a gente faz? Ao invés de utilizarmos o framework LangChain, a gente tira todas as camadas de abstrações que a gente consegue tirar, a gente tira o máximo possível e nós vamos direto na fonte. O que significa ser direto na fonte? Construir a lógica da nossa aplicação dentro do N2N, então utilizar o N2N como se fosse uma linguagem de programação mesmo. Então a gente traz os conceitos de programação para dentro do N2N e nós nos conectamos direto com os serviços de inteligência artificial. Então, o que é isso? Com as empresas ou com os modelos que a gente tem dentro da nossa estrutura que podem servir para nossa aplicação. Nesse caso aqui, a gente utiliza a OpenAI, tá? Então, a gente faz chamadas APIs direto para a OpenAI e nós implementamos todo aquele fluxo que é necessário para ter um agente de IA funcionando de forma adequada, com a conexão direta na OpenAI. Então é assim que a gente ensina, né? E aí você pode estar falando, meu Deus, isso aqui é cabeludo, isso aqui é uma loucura, né? Realmente, comparado com a simplicidade do agente de IA do LangChain, ele pode ser mais complexo, ele leva um pouquinho mais de tempo para você desenvolver. Mas a gente entende que nós temos um papel de educar as pessoas. E uma vez que alguém passa por uma jornada de aprendizado como essa daqui, ele nunca mais vai precisar utilizar nenhum framework na vida. Essa aqui que é a ideia, tá? Ele vai poder ter autonomia para poder escolher o que ele quer fazer, mas ele não tem mais a necessidade de utilizar um framework para conseguir implementar os seus projetos. Essa que é a ideia, esse que é o conceito, e é por isso que a gente bate tanto na tecla dessa metodologia aqui, e por isso que ela faz tanto sucesso dentro da comunidade, tá bom? Então, o que eu quero trazer agora para você aqui são 3 perguntas que a gente vai refletir um pouquinho sobre elas, e aí eu vou conseguir indicar para você qual caminho você talvez deva seguir, se você deve ficar só no agente de IA fundamental, ou agente de IA fundamental não, me desculpa, mas se você deve ficar aqui nos agentes do LangChain, ou se você deve de fato aprender e ter autonomia total para construir os seus próprios agentes, tá? A primeira pergunta que eu quero fazer é qual o seu objetivo, tá? Isso é muito importante. Qual o seu objetivo quando você está aprendendo esse novo universo de automações e IA? Eu coloquei aqui, né, que quando a gente está construindo esse roadmap, coloquei um objetivo aqui, ó. Se o seu objetivo for ter autonomia completa para desenvolver aplicações práticas de IA e automações, eu escolheria N2N como ferramenta de desenvolvimento e eu não utilizaria nenhum framework. Então, se você quer se tornar um profissional dentro desse universo, você quer fazer automações profissionais mesmo, que você consegue colocar em produção, você consegue ter escala, você consegue controlar cada um dos detalhes e você consegue principalmente construir
automações, ou vamos chamar de soluções, você consegue construir soluções especializadas para problemas únicos, eu recomendo demais que você aprenda de verdade todos os passos para você implementar um agente de IA, sabe? Você precisa saber qual chamada API você deve chamar, você tem que saber o que é o memory, né? Vou até trazer aqui de novo no roadmap. Você precisa dominar o que é o memory, como que você cria uma memory do zero mesmo, direto no banco de dados. Você precisa saber uma tools, como é que você constrói ali o objeto que chama aquela tool, que descreve aquela tool. Como é que você lida com as chamadas do agente, né, as reflexões do agente, quando ele deve chamar uma tool ou quando ele deve produzir uma resposta direto para o seu usuário. Você deve dominar o que é um RAG. Então, como que você trabalha com RAG? O que é um embedding? O que é um vetor? Como é que você guarda os seus dados ali dentro do banco de dados vetorial? Depois, como é que você faz um retriever? Como é que você faz uma busca dentro do banco de dados e traz as respostas, entendeu? Então, são vários conceitos aqui que eu acho que você deve sim dominá-los, e uma vez que você dominá-los, você basicamente constrói qualquer coisa. Essa aqui que é a ideia, tá? Por isso que a gente bate tanto nessa técnica, por isso que ele é fundamental. Eles são os fundamentos para você construir qualquer tipo de aplicação. Agora, se o seu objetivo for construir automações um pouco mais simples, eu diria, tá? Mais simples, que você não quer de fato entrar de maneira aprofundada em cada um desses temas e você só quer ver funcionando ali, e às vezes você nem precisa também de uma escala, né? Você não vai entregar isso para um cliente, ou você não vai ter uma demanda muito grande ali. Eu acho que talvez seja uma boa você usar o AI Agent, tá? Então, eu recomendo você utilizar aqui o AI Agent, porque é simples, tem muitos vídeos no YouTube aqui para você começar a trabalhar, e você consegue colocar aqui, né, acoplar alguns poucos nós e fazer as coisas funcionarem. Então, eu acho que tem esses dois perfis aqui. Se você quiser, de fato, se tornar um profissional dentro desse universo, dominar bem como é que funcionam as coisas, eu recomendo muito que você vá direto na fonte. Se você quer fazer algumas pequenas automações aí para você, para o seu trabalho, sem a necessidade de se tornar um profissional, fazer uma coisa de um pouquinho maior, eu acho que o AI Agent pode ajudar bastante, tá? Essas são as minhas opiniões, vai comentando aqui embaixo o que você acha. A segunda reflexão que eu quero trazer aqui é qual é o nível de dependência que você está disposto a ter, beleza? Por que eu quero falar isso? Porque é o seguinte, ó, quando você está trabalhando aqui direto com as APIs dos serviços de inteligência artificial e o N8N apenas com uma linguagem de programação, o seu nível de dependência desses serviços, ele é baixo. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Você depende, obviamente, do N8N como uma ferramenta principal, só que você depende de uma parte do N8N que dificilmente se altera, que é basicamente os nós que reproduz a lógica de programação dentro do N8N, tá? A gente vai lidar muito com o nós aqui, vou até mostrar para você. Nós de set, que é basicamente como a gente manipula variáveis aqui dentro. A gente vai lidar muito com o nós de condicionais, que é o nó do if, para ver se algo é verdadeiro ou falso. A gente vai lidar muito com o nós deixa eu mostrar outro aqui, do switch, que a gente consegue ter rotas dentro do nosso N8N. A gente vai lidar muito com o nós de looping, que a gente faz looping, né, como se fosse na programação mesmo, a gente faz looping aqui dentro do N8N. E a gente vai lidar muito com esse nó HTTP request, que é basicamente como é que a gente faz uma chamada API dentro do N8N. E é basicamente isso. Então são pouquíssimos nós que a gente precisa entender e dominar, e a gente vai depender apenas deles, tá? Essa aqui que é a ideia. Então o nosso nível de dependência existe como uma ferramenta do N8N, mas ele é muito baixo porque a gente pode utilizar poucos nós. E eu digo mais, tá? Eu digo mais. É muito baixo esse nível de dependência porque o que acontece? Uma vez que você implementa, por exemplo, essa lógica de programação aqui dentro do N8N, você consegue reproduzir isso para basicamente qualquer outra ferramenta, mas também você consegue reproduzir isso principalmente no código. É muito fácil de reproduzir isso aqui no código, tá? Então você consegue tirar muita dependência quando a gente está falando dessa forma. E do ponto de vista da LLM, né, de lidar ali direto com os modelos de linguagem, a nossa dependência é baixíssima também, porque a gente utiliza direto a API, por exemplo, do OpenAI aqui, mas você vai entender que dentro desse universo, as estruturas de chamadas APIs, elas são muito parecidas. Então, se eu quisesse utilizar a da OpenAI, se eu quiser utilizar os modelos da Anthropic, se eu quiser utilizar o modelo do Google, se eu quiser utilizar modelos open source, vai bastar eu fazer algumas poucas alterações, pouquíssimas alterações mesmo, e eu consigo utilizar esses modelos direto da fonte, tá? Então, a nossa dependência
é muito baixa quando nós estamos utilizando esse tipo de framework, esse tipo de framework não, mas esse tipo de metodologia aqui que a gente faz uma conexão direto com os serviços. Essa aqui que é a ideia. Agora, por outro lado, a gente tem uma dependência maior quando nós estamos lidando com AI Agent, tá? E por que eu falo isso? Porque é o seguinte, o AI Agent, ele é uma construção da equipe do N8N, então do time do N8N, desenvolvedores, eles desenvolvem, implementam isso pra gente, e por debaixo dos panos, a equipe do N8N está implementando o LangChain, como eu já disse. Então, eles dependem também da equipe do LangChain, tá? Então, vamos pensar nesse universo de inteligência artificial que está o tempo todo, tudo mudando. Tudo muda o tempo todo, tá? Quando sai uma nova novidade, seja, vamos pensar um novo modelo, alguma coisa assim, ou alguma nova feature dentro de novos modelos. A equipe do LangChain precisa implementar isso dentro do código deles, tá? Depois, a equipe do N8N precisa implementar isso dentro do N8N e aí isso aí fica disponível para você. Então, existe um ciclo. E esse ciclo seria diferente se você tivesse feito a conexão direta, né? A partir do momento que a OpenAI, por exemplo, disponibiliza uma nova feature, você tira os intermediários e você faz essa conexão direta. Tá? Então, essa aqui que é a ideia. Aí existe uma outra coisa, vamos dizer assim, ó, o LangChain quis implementar uma alteração ou uma nova feature. Então, eles vão alterar o framework, a equipe do N8N precisa alterar esses nós para ficar de acordo com o framework e depois entregar para a gente, tá? Então, existe sempre um ciclo que existem vários aí intermediários dentro desse ciclo que nós dependemos deles, entendeu? Essa aqui que é a ideia. Por isso que existe um nível de dependência um pouquinho maior. E por outro lado também, é importante falar que quando a gente está trabalhando aqui com os nossos AI agents, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo por debaixo dos panos. E aí eu quero trazer a terceira pergunta aqui, né? Até qual nível de profundidade você quer chegar no seu aprendizado? Porque isso aqui é muito importante também. Então, se você, por exemplo, não quiser se aprofundar, como eu tinha dito, né? Se você não quiser se aprofundar em saber todos os detalhes, o AI Agent vai funcionar muito bem para você, tá? Vai funcionar muito bem para você. E se você quiser se aprofundar, obviamente que esse tipo de metodologia vai funcionar melhor. Mas o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: quando a gente está usando o AI Agent, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo por debaixo dos panos. E isso é um risco para a gente, para o nosso projeto, tá? Porque o que acontece? Se eu pedir para rodar aqui, ele vai rodar, ele vai ficar fazendo vários passos aqui dentro para trazer a nossa resposta. Então ele vai usar o LLM, vai usar a memory, vai usar as tools, ele vai trazer as respostas e aí você já deve saber que ele vai trazer um log com todos os passos. Legal, eu consigo ver isso acontecendo, mas por que isso acontece? Por que é dessa forma? E se acontecer um erro dentro desses passos, como é que eu vou saber exatamente qual que é o erro? Como é que eu controlo tudo isso? Entende? Então existe um nível de aprendizado que você tem que decidir onde você quer chegar. Se você quiser ter um aprendizado maior, se aprofundar mais, eu recomendo muito que você vá implementar direto da fonte, porque ali você vai ter todo o controle dentro do aprendizado quanto do controle do software mesmo. Mas se você não precisar disso, tudo bem também, não tem problema nenhum, não é demérito para ninguém. Mas o AI Agent vai te atender muito bem, entendeu? Se você não precisar disso, o AI Agent vai te atender muito bem e você vai conseguir fazer suas implementações sem saber muito bem o que está acontecendo por debaixo dos panos aqui, mas ela vai funcionar, visto todas as possibilidades que existem. Beleza? Muitas ideias aqui, tentei trazer apenas 3 perguntas, a gente poderia discutir por muito tempo quais são as possibilidades, e eu quero fazer uma pergunta para você. Deixa aqui no comentário, o que você acha? Qual é o modelo, digamos assim, de implementação de agente que é ideal para o seu caso? Fala um pouquinho aqui, né? Qual que é o seu objetivo, qual que é o seu nível técnico, digamos assim, até onde você quer chegar e qual o nível de dependência que você pode ter dentro dos seus projetos, porque aí eu também consigo responder você, te orientar aqui, mas a gente vai conseguir definir muito bem quem deve usar o quê. E é isso, cara. E por final, assim, eu quero destacar que não há jeito certo, jeito errado de usar as coisas, né? Não é porque eu ensino dessa forma não é porque a gente ensina aqui dessa forma que essa forma tá completamente errada. Se tem alguém falando isso pra você, não confia nessa pessoa, tá? O que eu quero trazer aqui pra você é uma reflexão pra você decidir o que é melhor pra você aí no seu dia a dia e você ter a capacidade de entrar nesse mercado e conseguir trabalhar, que é o que importa, né? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Curte esse vídeo aqui, se inscreve no meu canal se você ainda não tá inscrito. Aqui eu falo sobre automações, IA e negócios. E até o próximo vídeo. Abraço!